Bom dia, meus caros. Um ótimo dia a todos. Após alguns dias sem fazer vídeo, hoje eu senti necessidade, vontade também de fazer esse vídeo. É um novo dia, uma segunda-feira abençoada, graças a Deus. E como eu tenho vivido há algum tempo já com algumas indagações na minha própria vida, hoje não é diferente. Acordo sempre com uma indagação pela manhã, algo que me faz refletir. E hoje, mais um desses dias. Eu sempre tenho analisado muito ultimamente resultados. Ele é fruto dos meus esforços com minha própria linha de raciocínio e pensamento, anseios e sonhos, ou é um planejamento de Deus para que eu viva tudo isso e adquira os resultados que tenho. Esses dois raios de pensamento é o que eu hoje acordei pensando. Então, não é que eu tenha chegado em uma conclusão de definição do que significa e de como essa resposta é adquirida. É algo que eu tenho analisado, essas duas questões. Até onde eu vou, que eu tenho resultados baseados nos meus esforços, na minha forma de planejar e executar aquilo que eu imagino que é o correto e que vai me trazer o resultado. E até onde eu tenho ido, que tem a ver com a vontade de Deus, o propósito dele, e colha os resultados que tem a ver com o que ele julga que eu mereço. E isso acredito que vai fazer você que vai ver esse vídeo pensar um pouco também. Talvez pensar se você tem tido resultados agradáveis, bons resultados. Quando eu falo em resultados, o que é isso? Resultado espiritual, financeiro, bem-estar, convívio com a sua família, ser um bom esposo, fazer seu papel de pai e assim sucessivamente. Alguns resultados. Resultados é aquilo que você executa e o que você tem de volta. Então, todos esses pontos é o que eu tenho analisado. E com certeza é um dos pontos que hoje em dia as pessoas se martirizam muito por não ter esses resultados da maneira que deveria. Então, a gente fica pensando, poxa, mas se eu andar no caminho do Senhor, eu vou ter bons resultados. Mas nesse momento que eu acho que estou andando nos caminhos do Senhor, esse resultado tem a ver com a minha própria escolha ou com a escolha que Deus tem para mim? Porque se é nas minhas próprias escolhas, o que eu tenho percebido hoje é que quando eu planejo, eu executo, esses resultados é baseado nesse meu planejamento. E a maioria das vezes, pasmem, não tem a ver com o sonho nem propósito de Deus. Porque se fosse, eu não precisaria planejar da mesma forma. Eu me deleitaria naquilo que é a presença de Deus e o próprio Deus me direcionaria. E eu entenderia que esses resultados é baseado na vontade de Deus e não nos meus resultados. Então, como todos vocês sabem, eu trabalho em obra. Então, o hábito que eu tenho de planejar o trabalho de uma execução de uma obra, isso eu tenho descoberto que a minha capacidade de manipular ou de interferir nos processos de Deus, por eu ter o hábito de planejar que dia eu começo, quanto tempo dura, quanto de material, todo o processo de interpretação da obra, eu tenho feito isso na minha própria vida e isso não tem me trazido os resultados que eu acho que chega quando eu faço o planejamento da obra. O resultado financeiro chega quando eu faço esse planejamento. Mas quando eu penso na vontade de Deus,
Eu não tenho o mesmo resultado espiritual, não tenho a mesma interpretação espiritual, não tenho a mesma paz de espírito, não tenho a mesma paz de saber que Deus está direcionando a minha vida, porque eu estou interferindo no processo. Eu queria que você refletisse hoje nisso. Qual dos dois caminhos você tem traçado, tem andado, e qual resultado você tem usufruído hoje? Consciência de que está na vontade de Deus, vivendo isso, ou você tem deleitado em resultados do teu planejamento? Porque isso influencia muito nos nossos dias, nas nossas decisões, em tudo que nós temos vivido no dia a dia. Amém? E até a próxima. Reflita sobre isso e que Deus te dê clareza. Um ótimo dia.